Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos em mais um culto de oração. Eu te convido nesta noite a você pegar a sua Bíblia e você estar conectado conosco. Amém? Eu quero começar orando por esta noite e por você que está em casa nos ouvindo, no nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por cada filho teu, Pai, por cada telespectador que está nos assistindo, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor sobre as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, o Espírito Santo esteja comigo nessa noite e que você possa fazer como te apraz e que você possa me usar como você quiser. Nós te entregamos cada um que está ouvindo e declaramos uma palavra abençoada no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é um prazer estar com vocês nessa noite mais uma vez. E o pastor me escalou para trazer essa palavra de hoje. E eu quero começar falando aqui de Samuel. Eu tenho estudado muito sobre a vida de Samuel e como esse jovem é um jovem temente a Deus, é um jovem de Deus, um homem de Deus. Vou convidar você já a ir abrindo a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 20. Então, fala assim: E sucedeu que, passam algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia que ela o tinha pedido ao Senhor. Então, te situando aqui dentro do contexto dessa história de Samuel, Samuel é filho de Ana. Ana não podia ter filhos, e ela sempre sofria humilhação por parte de Penina, que tinha filhos e ela não tinha. E um dia, parafraseando, Ana pediu a Deus, clamou a Deus por um filho, e Deus veio, trouxe esse filho para ele. E Samuel ele já nasceu com um propósito. Deus já nasceu com o propósito de servir ao Senhor. Ana falou que se tivesse um filho, ia dá-lo para o Senhor para servi-lo por toda a sua vida. Então veja, Samuel ele já nasceu com um propósito. E aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, você pode ir abrindo aí, 2, versículo 18, fala assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com alforje de linho. E Samuel já estava crescendo aqui, ministrando ao Senhor. Olha o crescimento de Samuel por estar perto da presença do Senhor. E agora eu quero que você vá comigo lá para o capítulo 3, versículo número 1. Vamos começar a leitura a partir daí. Vamos nos ater muito a esse texto, amém? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia manifestação. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chama? Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei. Filho, torna a deitar-te. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9. Porque ele disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Falai, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. E versículo 10, então veio o Senhor e ali esteve e chamou como de outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Queridos, que palavra abençoada, que ministração essa história de Samuel. Eu tenho estudado muito sobre a vida dele e eu tenho ficado impactado com o que Deus fez na vida dele. Existe um tempo que nós ouvimos a voz de Deus, não ouvimos a voz de Deus porque estamos distantes dessa presença. E queridos, hoje existem muitas distrações, existem muitos ruídos fora que nos impedem de ouvir a sua voz, de ouvir a voz do Espírito Santo. E você pode me perguntar, mas que vozes são essas, Diego? Vozes, o Facebook é uma voz, essas mídias sociais, Netflix, essas coisas que nós damos legalidade, que não é errado, mas que nós precisamos dar um devido lugar a essas coisas, queridos. E muitas vezes essas coisas
tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, continuando aqui. São muitas distrações que nós temos hoje em dia e precisamos ter o discernimento certo e a direção certa de ouvir e entender a voz do Senhor. Entendendo a voz de Deus. Voz clara, é uma voz firme, é uma voz que vem do próprio Espírito Santo, é o próprio Deus falando conosco. Como ele fala? Deus ele se manifesta nas nossas vidas através da sua palavra. A primazia, a primeira coisa com que Deus fala com a humanidade nos dias de hoje é através da Bíblia, é através da palavra que ele deixou escrita. Então Deus fala conosco primeiramente através da sua palavra. E depois, existem outras maneiras como Deus se comunica conosco, né? Através de sonhos, através de profetas, através do testemunho interior, que é o próprio Espírito Santo falando em nossas vidas. Através da nossa consciência, que a nossa consciência também é uma voz que Deus pode usar. E através de visões, Deus também nos fala através de visões. E Deus nunca, queridos, quando falarmos conosco, Ele nunca vai deixar dúvida em nós. Ele sempre vai ter clareza no que Ele fala, nós sempre entenderemos o que Ele quer nos passar. Não existirá dúvida quando uma palavra vier de Deus. E vamos ter também, queridos, um cuidado extra quando nós trazemos uma palavra para um irmão. Né? E muitas vezes nós colocamos Deus mandou te dizer. Nós tiramos a nossa responsabilidade e colocamos a responsabilidade em cima de Deus. Né? E quando essas coisas não acontecem, já culpamos logo Deus. As pessoas já culpam Deus que Deus não fez. E é por isso que nós precisamos ter o cuidado com o que nós falamos, colocando o nome de Deus. Amém? Então vamos agora lá para o verso 7 de 1 Samuel. Fala assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel ele não conhecia a voz do Senhor. E mesmo estando ali na presença, mesmo vendo ali a comunicação de Eli como sacerdote com Deus, ele ainda não entendia, ele não compreendia a voz de Deus. Né? Como nos dias atuais, nós temos muitas pessoas que não entendem a voz de Deus, que não estão escutando a voz de Deus por causa desses ruídos externos que existem em nossa vida. E nós precisamos ter um cuidado e um discernimento de que voz nós devemos ouvir, que voz nós devemos seguir, queridos. Né? Então, devido a essas distrações, esses afazeres, os afazeres do nosso dia a dia, do nosso trabalho, terminam tomando muito tempo das nossas vidas. Nós precisamos reservar um tempo para meditação, para comunhão com o Pai, porque Ele gosta da nossa comunhão. E hoje Ele já nos revelou. Né? Nesse tempo aqui, Samuel ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Senhor ainda, mas nos dias atuais não é da mesma forma. Jesus ele já se revelou para nós em Colossenses capítulo 1, eu queria que você fosse para lá. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: aos quais Deus quis saber conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando em toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Jesus. E no verso 7 e 27 fala: Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Jesus já nos foi revelado, Jesus já nos foi entregue para nossas vidas. E hoje nós carregamos essa presença de Jesus, nós carregamos a presença de um Deus vivo em nós. Antes, na antiga aliança, Deus se manifestava naquela arca. E hoje a arca somos nós carregamos essa presença, a presença do Deus vivo. E que coisa extraordinária é carregar essa presença, queridos. É ter essa certeza que o Espírito Santo está conosco a todo o momento. É muito gratificante e nosso sentimento deve ser sempre de gratidão, de reverência, de saber e reconhecer que Ele está conosco em todos os momentos, em todas as situações, em qualquer lugar que nós formos, Ele também está. E isso é muito bom saber porque nós entendemos que nós carregamos essa proteção divina, nós temos essa proteção dos céus sobre nós, o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, nos livrando de todo e qualquer mal, de todo e qualquer pecado. Amém? E no versículo 9 de 1 Samuel, volta para lá. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, fala assim: pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Samuel voltou para o seu quarto, voltou para os seus aposentos. Né? E é nesse lugar,
é no lugar secreto. É nesse lugar de intimidade que Deus gosta de se manifestar, que Deus se revela a nós. Então nós precisamos, querido, entrar no nosso quarto de guerra, e lutar contra esse lado do inimigo. Nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor no nosso lugar de intimidade, naquele lugar que você tem na sua casa, que você gosta de falar com o Senhor, que você tem a certeza de que você está lá sozinho com Ele. Entra nesse lugar, querido, entra nessa intimidade e ouve a voz do Senhor. No nome de Jesus, nós precisamos entender isso e deletar da nossa vida esses erros, essas vozes que não nos levam para mais perto dele. Nós precisamos dar ouvido à voz certa. Nós precisamos entender qual é a voz que nós precisamos ouvir e que nós precisamos seguir. Ele gosta dessa intimidade, ele quer nos falar algo. E Jeremias 33:3 fala assim, deixa eu abrir aqui, Jeremias 33, versículo 3, fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Deus quer nos revelar coisas do nosso futuro, coisas que nós não mesmo sabemos, mas que Ele quer nos revelar nos dias de hoje. E como isso é bom saber que Deus já passou pelo nosso futuro e que Ele já sabe tudo o que aconteceu na nossa vida e que Ele pode nos revelar hoje o que nós iremos passar amanhã, que coisas grandes que nós temos para viver ainda, Ele já pode te revelar hoje. Então é no lugar de comunhão e de intimidade que Ele quer nos revelar, que Ele quer nos falar. Então entra nesse lugar e vai nessa intimidade com Ele. Amém? Jeremias 29:11 também diz: o Senhor sabe, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que vos tanto desejais. Ele sabe, Ele quer sempre o nosso melhor. Deus sabe o que é bom para nós, então Ele quer o nosso bem, queridos. Deus sabe todas as coisas e já passou por o nosso futuro e sabe o que nos espera. Então entra no lugar secreto, conversa com Ele, fala com Ele que Ele quer te revelar coisas que você mesmo nem sabe. Nós podemos passar anos e anos na igreja e mesmo assim não ter um relacionamento com Deus. Nós podemos ter o hábito, os costumes de estar aqui nos cultos, nas terças, nas sextas e no domingo. E mesmo assim, queridos, não ser um cristão que tem intimidade com o Senhor, né? Nós precisamos buscar essa presença, nós precisamos querer essa presença. A Bíblia diz lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 5, que fala que aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrirá-se-vos-á. Então nós precisamos buscar, nós precisamos ir até Ele para ter esse relacionamento de intimidade com Ele, querido. E nós sabemos que um relacionamento ele só funciona bem quando dois estão lá, né? E quando os dois estão perto. Não dá para ter um relacionamento com uma pessoa que está distante. Mas você pode dizer assim: ah não, hoje em dia nós temos essa ferramenta do WhatsApp, nós podemos ligar para alguém que está longe. Mas eu quero te dizer que Deus não usa dessas ferramentas. O que Deus quer de nós é uma fé inabalável, o que Deus quer de nós é uma intimidade com Ele, para falar com Ele. Ele quer que nós falamos com Ele, assim como Ele falou com Samuel. Deus falou para Samuel, então Deus ele tem uma voz. E nós precisamos entender qual é essa voz. Nós precisamos discernir qual é a voz em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio a toda essa pressão que o mundo nos faz sentir. Então nós precisamos dar essa devida importância à voz que o Espírito Santo tem dentro de nós, porque Ele habita dentro de mim, dentro de você. Ele sabe tudo que nós passamos, tudo que nós precisamos. Ele sabe quem nós somos, os nossos maiores desejos. Ele sabe e conhece todos eles. Amém? E Ele quer nos revelar tudo isso. Nós precisamos ter um encontro genuíno com Cristo. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Nós não podemos passar a nossa vida inteira dentro de uma igreja se baseando em experiências que outras pessoas tiveram. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Desfrutar do que a palavra dele tem nos revelado. Do que ela nos diz para vivermos e nós verdadeiramente vivemos aquilo que ela diz e desfrutarmos daquilo que ela diz que nós temos. Amém? Nós não podemos viver dessa forma, crendo: ah, fulano de tal, aconteceu isso na vida de fulano e na minha não acontece. Mas acontece sim, querido, na sua vida. No nome de Jesus, você precisa saber e entender essa voz. A voz que vem de Deus. Amém? Tenha suas próprias experiências. Deus ele não desistiu de Samuel. Por 4 vezes aqui, se você for ler aqui a história de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Deus ele não desistiu de Samuel quando chamou ele aqui. Por 4 vezes Deus veio a Samuel, né? Isso nos mostra, nos diz também que Deus ele não desiste nem de mim, nem de você. Deus não deixou em momento nenhum de buscar esse relacionamento de intimidade conosco, né? E nós precisamos, queridos, também querer esse relacionamento.
Nós precisamos buscar esse relacionamento com Ele. E aqui no versículo 9, vou voltar lá para 1 Samuel, nós estamos em Jeremias. Volta lá para 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Então veio o Senhor Eli e esteve e chamou como de outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo te ouve, porque Deus tem uma voz. E nós precisamos entender essa voz. Samuel buscava a presença de Deus e quanto mais se busca, mais se encontra. Se algo que está difícil na nossa vida se achega para mais perto da presença. Lá nós encontramos tudo que nós precisamos, querido. É nessa presença que nós precisamos estar, que nós devemos estar. Esse é o nosso lugar, na presença do Senhor. É lá que as coisas acontecem da melhor forma possível, porque Deus quer o nosso melhor. E coisas que você tem passado, que nós temos passado, é na presença do Senhor que essas coisas vão se resolver. Amém, queridos? Então, para encerrar, eu queria que você abrisse comigo lá no Salmos, capítulo 46, versículo número 1. Salmos 46, versículo 1. Deus é. Eu já vou começando assim. Deus é. A Bíblia já começa dando essa entonação de quem Deus é, do caráter de Deus. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o socorro, Deus é refúgio, Deus é fortaleza. Na hora da angústia, querido, na hora da pressão, quando nós mais precisamos, Deus é essa fortaleza, Deus é esse lugar que nós podemos correr, que nós podemos estar livres, seguros. A Bíblia diz em Salmos 91, acho que versículo 1, que diz que a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Estamos debaixo dessa proteção divina dos céus e você precisa se achegar para mais perto dessa presença. Você precisa estar conectado com Deus para ouvir a sua voz. E nós precisamos estar cada vez mais perto dele, querido, e cada vez mais distante dessas coisas do mundo, dessas coisas que o diabo tem se manifestado aí nesse mundão. E nós precisamos estar cada vez mais firmados nessa palavra, entendendo que Deus fala principalmente através dela. Então você precisa ter uma rotina diária de leitura bíblica para que nós possamos entender o que Deus quer nos falar. A primazia que Deus usa para falar conosco hoje é a sua palavra. Então você tem o recurso disponível para falar com Deus. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria trazer hoje, de você entender a voz que vem do Senhor, para nós atentarmos para ela e entendermos qual é a voz que nós precisamos ouvir. Amém? Então, tem algumas direções aqui para mim orar. Eu quero que você aí na sua casa, que você concorde comigo no nome de Jesus, que você ore também aí, que você interceda por vidas, por pessoas, por essa nação. Amém? Então, Pai, nós te entregamos no nome de Jesus a nossa nação, Pai, essa nação brasileira. Nós declaramos, Senhor, a tua paz, a tua saúde sobre ela. Espírito Santo, que você venha fazer a tua vontade sobre esta nação. No nome de Jesus, nós declaramos uma geração firmada na palavra, com caráter transformado, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que você possa abençoar a nossa nação, o nosso Brasil. Que essa pandemia, que esse vírus que tem se manifestado nestes dias, Pai, nós declaramos se dissipando, acabando no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento sobre nós, Pai, sobre nosso Brasil, sobre os nossos estados, sobre os nossos municípios, Pai. No nome de Jesus, Pai, por decisões tomadas assertivamente, Pai. No nome de Jesus, que venham beneficiar o teu povo brasileiro, o povo que mais precisa, Pai. No nome de Jesus, que ideias possam ser surgidas, Pai, que pessoas possam tomar base nelas e que possam colocá-las em prática, Pai, para benefício de toda uma sociedade. Nós te entregamos nossas famílias em tuas mãos, Pai. Nós declaramos que nenhum mal atingirá. No nome de Jesus, nós declaramos a nossa família protegida pelo sangue de Jesus. Nós declaramos a nossa família, Senhor, livre de mentiras, de inveja, Pai. Nós repreendemos toda e qualquer dissensão sobre elas. Toda mentira, toda heresia, Pai. No nome de Jesus, toda mentira que o diabo levantou sobre a nossa família não prevalecerá. No nome de Jesus, nós declaramos, Pai, o teu sangue, Jesus, sobre a vida de cada um integrante da nossa família. Declaramos que nenhum deles será atingido por esse vírus, por qualquer outra doença, Pai. Nós declaramos a nossa família curada por Ti. No nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado também, Pai,
por nossa igreja, por nosso pastor, Pai, que você possa abençoá-los, que você possa dar estratégias dele como proceder, Pai, que você possa livrá-los, no nome de Jesus, a ele e a sua família, dessas mentiras que têm se levantado, da pressão social que tem se levantado, Pai. No nome de Jesus, que eles possam ser guardados e protegidos, que o Senhor possa dar estratégias, que o Senhor possa renovar as suas forças, dar vigor, Pai, a ele cada vez mais, a ele e a sua família. Nós declaramos essa igreja, Senhor, voltando ativa rapidamente, Pai. No nome de Jesus, todos os departamentos voltando a funcionar fluentemente. No nome de Jesus, nós declaramos esse período passando rapidamente. E nós voltando a ser como nós éramos antes e cada vez com mais intensidade, Pai. Que nós possamos usar esse nosso tempo que nós temos em casa para avançarmos e crescer cada vez mais em Ti, para não darmos ouvido às vozes que estão aí, as vozes externas que estão aí, mas dar ouvido à voz interna que está dentro de nós, Pai. No nome de Jesus, que pessoas possam ser alcançadas, que nós possamos usar a nossa vida como exemplo, assim como Jesus fez. Que nós possamos impactar essa geração, Pai. Que nós possamos ser bênção onde nós formos. E que você possa guardar cada membro, cada pessoa que está em casa assistindo, Pai. No nome de Jesus, que você possa abençoar a nossa família cada dia mais. E o nosso ministério crescendo cada vez mais em Ti. Eu declaro nossa igreja crescendo e avançando cada vez mais no Teu propósito, a qual nós fomos chamados, Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, queridos, espero que você fique com Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para este dia, para esta noite. Então, que você seja tremendamente abençoado e que você possa dar ouvido à voz que vem de Deus. No nome de Jesus, seja abençoado. Amém e amém.